esse poema fala assim: sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido, apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas. E isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometestes ficar comigo sempre. Por que deixaste-me sozinha logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Será que a gente é arrogante ou não? As pegadas na areia são as minhas. Deus me deixou justamente na hora que eu mais preciso e a gente não percebeu que Ele está nos sustentando, que Ele está nos carregando e que Ele está mostrando que aquelas pegadas, se eu estou cansada e sobrecarregada, eu nem estou andando. Que aquele sinal na areia ali era Ele falando: eu te carrego, eu te conduzo, eu te levo. Então, na hora que a gente mais precisa, é a hora que ele manda mais, porque ele não abandona. Só que a gente precisa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. A gente precisa colocar essa máquina para funcionar. Ele deu uma máquina perfeita, com tudo, tudo que precisa para viver esse mundo material. Ele deu um coração que é uma ponte para ouvir todos os recados dele. Então, a sincronicidade, que é essa travessia, é uma informação do lado de fora que nos atravessa, nos convidando a olhar para o que a gente não, para o que a gente não via. E se vocês me permitem, eu quero compartilhar. É uma coisa muito simples, mas que para mim fez um sentido tão, tão gigantesco, tão gigantesco. E isso é porque, antes de eu compartilhar, deixa eu só contextualizar mais uma coisa. Para que a gente esteja atenta, eu preciso me interessar por mim. Então vamos lá, antes de eu compartilhar, para fazer mais sentido. Para que você perceba os sinais, né, os comunicados, saber que aquela pessoa que falou com você foi providencial, que aquilo que você assistiu foi providencial. Você precisa se interessar por você. Então, às vezes, a gente está querendo clareza, mas a gente não se movimenta, né? Às vezes a gente quer a resposta, mas a gente não quer se expor a sentir as coisas, a corrigir os erros. Então, a gente quer tudo o tempo todo. A gente quer respostas, mas muitas vezes a gente não quer se expor à nossa própria vida. E esse é o grande desafio, né? Eu evito me expor à minha própria vida. Isso é o que? Evitar solucionar questões que você sabe que são necessárias, evitar ter uma conversa que você sabe que já passou da hora, evitar falar sobre um assunto que para você é desafiante. Isso é você deixar de se expor à sua própria vida, que vem te trazendo questões que precisam ser solucionadas. Então, a gente às vezes se afasta de coisas que são desafiantes porque a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, como fazer. Então, a gente precisa dizer sim, a gente precisa dizer sim para a nossa vida e dizer sim para aquilo que está se apresentando. Isso é se disponibilizar a ouvir esses sinais, para que a gente possa encontrar o caminho. E antes de encontrar o caminho, eu preciso ter prazer em me conhecer.
Porque senão essa travessia que chega para mim, aquela mensagem que chega lá do besouro querendo entrar na minha casa, a transformação querendo, a renovação falando assim: abre a porta, Cris. E a gente fechando a porta para a renovação, deixa ela entrar, que é algo que eu faço em casa muito. Às vezes vem, né? Entra um bichinho e você fala assim: pode cumprir. Eu falo, tá? Pode cumprir o seu papel aqui. Quando você cumprir, você pode ir. Eu nem preciso expulsar, matar, atirar. Eles fazem isso. A gente tem um espaço bem no meio do mato. Isso, gente, é muito comum. Então, você está ali no meio da natureza, você tem contato com várias coisas. E tem gente que, né, não aproveita o potencial transformador que aquela presença tá te trazendo, aquele convite. Então, se você estiver disposta a se interessar por você, você vai ver como uma mágica as sincronicidades te alcançando. Porque pensa o seguinte, você como mãe quer que o seu filho, sua filha, sejam felizes, que eles cresçam, que eles façam aquilo que faz sentido para o coração deles. Se a gente, na nossa condição, deseja isso, imagine Deus em relação a gente. O quanto ele almeja que a gente desperte e faça o que nos faz bem. Mas antes da gente poder viver apenas no bem, a gente tem que se despedir das mazelas do nosso coração. A gente precisa curar as feridas que ainda existem em nós. Então, eu preciso me interessar. Você se interessa pela sua vida? Você acha que você é digna de se interessar? Você acha que você é uma pessoa interessante? Você acha que você é uma pessoa especial que merece a sua dedicação a você mesma? Será que você não sente prazer em cuidar de você, em olhar para você e falar assim, não foi dessa vez, mas vai ser daqui a pouco? Fica tranquila, Cláudia. Fica tranquila, olha, calma. Você vai saber o que fazer. Você vai receber o que você precisa. Aquilo que está faltando não é sobre você ser uma pessoa ruim, é só sobre um ajuste que precisa ser feito dentro de você. Que toda falta, toda escassez, toda tristeza são comunicados. São comunicados. Assim como também o excesso das coisas são comunicados para a gente não se perder. Chico Xavier dizia: isso também passará. E ele dizia para o bem e para o mal. O mal passará e o bem também, porque às vezes a gente está numa situação de vida que está tudo tranquilo. Aí a gente se acomoda. Ai, deixa eu relaxar. Aí a gente quer que aquilo permaneça. Não vai permanecer. Sinto muito. Não é que você tem que ficar esperando algo ruim chegar, mas é que você tem que entender que a vida é um ciclo. Eu falo o tempo todo aqui na frente, eu olho para o mar todos os dias, é de um jeito. Dentro de um mesmo dia, são várias fases. A maré é cheia, a maré é seca, tem dia que tem onda, tem dia que parece uma piscina, tem dia que o sol tá ali, tem dia que o sol nasce, né? Dependendo da estação do ano, o sol ele nasce numa posição. Não adianta eu querer toda vez ver o nascer do sol aqui na frente da minha casa. Não dá, essa época eu não vejo. Essa época, o nascer do sol, a gente tem que ir para uma outra praia assistir. Porque muda, muda. A sua vida muda e a gente precisa estar disposta a se interessar por nós mesmos para que a mudança ela não precisa ser tortuosa, ela não precisa ser em sofrimento. Ela pode ser algo desafiante, sim, porque o desafio faz a gente sair da estagnação, mas ela pode ser mais natural, como na natureza mesmo. Na natureza, tudo acontece de forma, sim, sincrônica. É lindo observar. É o maior manual da nossa vida, é a gente observar o funcionamento da natureza. O tempo todo, tudo funciona de forma extremamente perfeita. E aí você pode falar assim: ah, mas tem animais que morrem de fome?
E se morrem, é obra de quem? Não é de Deus, é do homem, que vem mudando todo o ciclo da natureza, que vem interferindo na natureza, mudando a trajetória de rios. Onde era um rio não é mais, se a terra, aquilo. Onde tinha a floresta não tem mais, está tudo devastado. Isso muda todo um ciclo que funcionava perfeitamente. Então, olha só, toda falta e escassez não é obra de Deus. É um desequilíbrio a respeito de algo que está disponível, existe a disponibilidade daquilo. E aí ele está falando para nós. E o exemplo que eu quero dar, e aí eu já vou ouvir todas vocês, eu teria muitos, mas esse aconteceu agora, tá? Eu teria muitos, gente. Acho que eu poderia escrever um livro, muitos, como a Cláudia, em tudo, tudo. Eu vejo o sinal em tudo, tudo. Por isso que eu falo para vocês, eu nunca ouço uma mensagem com pressa. E isso não é só em respeito a vocês, a mim, porque eu sei que cada mensagem que alguém me manda também tem algo ao meu respeito. Tem algo para mim. E eu tive em muitos momentos mensagens de vocês que chegaram em momentos providenciais, em momentos de inquietação, de dúvida. Sabe aquela mensagem que a pessoa manda te agradecendo, te contando o que ela superou? Sempre em momentos que eu tava assim, ó, e agora? E aí a mensagem vem e assim eu sinto aquele quentinho, como Deus me abraçasse falando assim, Cláudia, fica calma. Fica calma. E aí, esses dias, eu tô nesse processo de cura da minha criança. Vocês sabem disso, a gente vem falando há algumas semanas, né? E o meu logo é um girassol, né? A minha logomarca é um girassol. E o girassol, ele foi chegando para mim há uns anos atrás. Ele foi chegando. Então, quando eu comecei a dar aula, em 2019, as aulas presenciais, eu ganhava girassol o tempo todo. Era muito interessante, né? Então, os alunos viviam me trazendo um mimo, ou era a flor mesmo, ou era um caderno, sempre um anel. Tem até um anel de girassol. Então, o girassol, ele ia chegando. Eu ainda não tinha ele como a minha marca. E ele foi chegando para mim. Aí, em 2020, a gente sai do presencial, passa para o online. Eu continuei ganhando. Eles enviavam para minha casa. E aí, em 2020, estou dando aula online, eu recebia, mesmo no online, com a pandemia, eu recebi presentes na minha casa com o girassol. Tudo bem, até aí sempre agradeci, sempre fiquei alegre, feliz. Só que em 2021, quando eu saio, né, do vínculo ali com a empresa e vou assumir, encarar a vida sozinha ali, né, autônoma, eu precisei criar minha empresa e precisava de uma, né, de um logo, de uma marca. E aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Na época, a constelação familiar era só árvore, né? A árvore da vida, por causa das raízes, os galhos, tudo aquele símbolo que tem a ver, mas eu falei, eu não posso pôr uma árvore, todo mundo põe uma árvore, né? Faz sentido com a constelação, mas não era o que estava ressoando em mim. E aí chegou um texto. Chegou um texto para mim bem curtinho. E o texto falava o seguinte: